Graça e a paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. É bom, é sempre bom ter a oportunidade de ministrar a palavra santa de nosso Senhor. E o tema da mensagem hoje, na verdade eu não tinha esse costume, de dar título para a mensagem, mas depois que comecei a fazer live na internet, aí acabei me acostumando. E o título seria Adoração e Pragmatismo. Convido os irmãos aí abrindo a carta de Paulo a Efésios, mais precisamente aí no capítulo 5. Amém? Antes de fazer essa leitura, eu queria dizer algumas palavras aqui. O estudo sistemático das Escrituras ele é ótimo, mas na medida em que não anule a emoção da adoração. Da mesma forma que a emoção na adoração é boa na medida em que ela não anule ou transgrida as orientações e mandamentos da Bíblia. Deve haver um equilíbrio aqui, um equilíbrio, um meio termo, vamos colocar assim, de forma que nós não venhamos exagerar nas emoções e acabar por fazer algo que desagrade a Deus, e nem tampouco querer ser altamente escolástico, e não ter emoção nenhuma em relação àquilo que nós estamos oferecendo ao nosso Deus e Pai. Efésios 5, versículo 1 ao 19. Amém? Vamos lá. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu quero frisar bem esses dois versículos iniciais aqui, para que a gente possa nortear aí todo o nosso pensamento. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. A saber que, para sermos imitadores de Deus, nós precisamos imitar a Jesus homem, porque essa é a finalidade, esse é o nosso objetivo como corpo de Cristo, imitar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Nós não vamos imitar a Jesus na condição de Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência, não, mas vamos imitar Jesus homem. E aí, continuando, entre vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Para aí um cadinho aí. Ações de graças, esse é o pilar central do nosso culto, Ações de graças. Quando eu digo pilar central, no nosso sentido, no sentido daquilo que nós estamos oferecendo, porque nós recebemos de Cristo a sua palavra. A centralidade está em Jesus. E falando de Jesus, falamos também do seu corpo, que é a igreja. E dentro dessa centralidade, desse cristocentrismo, nós colocamos aí as ações de graças. Nós viemos à igreja agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já operou, por tudo aquilo que Ele já fez. E se Ele vier a fazer mais alguma coisinha, amém, glória a Deus por isso. Mas devemos já estar por satisfeitos em relação a tudo aquilo que Ele já operou na cruz do Calvário, nos salvando, nos livrando da condenação eterna.
E aí, continuando, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. E quando exponham-nas à luz, é a luz do Evangelho, gente. É através da palavra orientadora de Deus que nós discernimos essas coisas e colocamos elas à luz do Evangelho. Amém? Então, continuando aí, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Veja bem, até mencionar é vergonhoso. Por isso que eu digo, é a luz do Evangelho. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito. Por isso que foi dito. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha só, deixem-se encher pelo Espírito. Então, é necessário ser preenchido com o Espírito para que a gente possa conseguir, vamos colocar assim, a gente tenha condições de fazer aquilo que determina a palavra de Deus. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. De coração, olha só, a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos e emoções precisam sim estar envolvidos nessa adoração, dentro da razão do Evangelho, dessas premissas. E aí eu quero dizer, nós precisamos andar da maneira como Deus nos orienta a andar, e para isso precisamos das orientações de Deus. É necessário ter esse conhecimento a respeito da pessoa de Cristo, para que sejamos imitadores dele, assim como o próprio Paulo facilitou, costumo dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele fala que dos santos ele é o menor, então ele meio que facilitou, mas que nós possamos então, a semelhança de Paulo, buscar com zelo fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus, de forma que venhamos a nos assemelhar àquele que é 100% santo e puro, a saber, Jesus Cristo. Amém? Então daí a gente pode começar a essa disciplina espiritual, e que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo e dedicar aí uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade, porque é assim que Deus se agrada. E qual seria então a definição? Eu daria uma definição de adoração como comunhão com Deus no corpo de Cristo, ou seja, comunhão com Deus, com o próprio Senhor, no nosso processo relacional dentro da igreja. E quando eu digo dentro da igreja, eu não estou falando da igreja física, eu não estou falando da batista especificamente, ou de uma presbiteriana. Não, estou falando do corpo de Cristo em geral. Então nós precisamos buscar aí na palavra de Deus ter essa comunhão dentro do corpo de Cristo. Eu acho que isso aí, para mim, tá, irmãos, seria uma definição assim mais sucinta,
mas a gente poderia falar muita coisa a respeito de adoração, mas não haveria adoração verdadeira se não houvesse comunhão com Deus. E se há comunhão com Deus, há comunhão com o corpo de Cristo. Precisa haver comunhão com o corpo de nosso Senhor Jesus. E para a gente ter uma adoração com uma emoção verdadeira, nós precisamos entender que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que nós temos alguém que advogou a nosso favor, que haverá um justo juiz, que há um justo juiz e que vai decretar para aqueles que estão em Cristo, decretar a justificação, ou seja, a absolvição, e vai nos dar a liberdade de ter uma vida com Ele. Mas também, além desse decreto de libertação, do pecado e das consequências do pecado, nós também seremos adotados, somos chamados para a adoção de filhos. Então esse juiz não só vai decretar, falar, vocês estão livres das suas transgressões. Não, ele vai também decretar isso, e vai decretar também que recebemos aí a adoção de filhos. E aí podemos então entender um pouco mais a respeito dessa relação com Deus dentro da adoração. Nós podemos então nos achegar a esse soberano Deus de uma forma mais tranquila, e mais sentimental, sim, porque lidamos com um pai. Lidamos com um pai. Amém? Então, Deus, ele como pai, nós estamos então sedentos, demonstramos essa sede de aproximação com Deus. Mas é uma questão da gente também parar para refletir sobre o segundo ponto da temática da ministração aqui hoje, que é o pragmatismo. Eu falando sobre emoção e falando sobre ter nossos sentimentos até aflorados, no meio do louvor, através das nossas orações, isso tudo é muito bom, mas, como eu falo, é necessário um equilíbrio e precisa estar ajustado aquilo que já foi prescrito nas Escrituras no que compete àquilo que é agradável a Deus, aquilo que é aceito como adoração e louvor, aquilo que não é abominável, porque muita coisa é abominável aos olhos de Deus. Muitas vezes Deus não se agrada, e a gente pode perceber que em muitos locais que nós de repente podemos visitar e congregar, nós vemos o calor e a emoção, o frenesi no momento do louvor, e de repente pensamos e somos convencidos disso, aquela adoração é uma adoração verdadeira. Não, aqueles irmãos realmente adoram em espírito, dá para perceber pela forma como eles cantam e choram e muitas vezes ficam suando, chegam a perder a voz. Eu também acontece isso comigo, tá? Mas às vezes nós somos convencidos disso puro e simplesmente, sem parar para analisar um pouco mais a fundo. Sim, o coração está voltado para Deus, sim, tá. Mas a questão estão alimentados com a palavra de Deus, o Espírito está testemunhando, está testificando daquela adoração. É necessário que seja uma adoração em espírito e em verdade. A verdade está no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, nas orientações de Deus e seus mandamentos. E sem isso, a adoração pode ser comprometida. Então, de repente, pode não passar em um puro frenesi emocional. É o que eu falo, a gente tem aí dois pontos distantes, ou um excesso de emoção ou um excesso de regulamentação da nossa adoração, do nosso louvor. Então não quero aqui dizer exatamente como devemos proceder, mas às vezes a gente se preocupa demais
com a perfeição rítmica, com a tonalidade perfeita, com a cadência e a letra, e esquecemos, né, de simplesmente adorar. E às vezes nós cantamos canções que não condizem com aquilo que está nas Escrituras. Então muitas vezes cantamos, sim, heresias. E eu não estou tirando o corpo fora, não. Tá? Muitas vezes nós cantamos heresias por desconhecimento das Escrituras. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deus já falava lá atrás, né? E continua sendo assim. É necessário nós avançarmos no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma prioridade para todos nós.